bastante criança saindo, parece carrinho de palhaço que vai saindo, o pessoal, fusquinha de palhaço, né? Vai saindo bastante gente, graças a Deus por isso. Lembre-se de orar pelo departamento infantil, é um departamento muito ativo em nossa igreja, é um departamento muito importante. Pessoalmente falando, foi um departamento que influenciou muito a minha vida, na época o Dever, antiga o ANSE, né? Me abençoou demais, foi por meio desse trabalho que eu fiz os meus maiores amigos, onde me converti. Então lembre-se de orar pelo departamento infantil. Inclusive, antes de vir ao culto, lembre-se de orar pela aulinha que as crianças terão, para que seja uma bênção para elas. E nós vamos estudar 1 João, capítulo 5, dos versos 14 ao 17, que lemos há pouco, dando sequência ao nosso estudo. Nós já estamos caminhando para o finalzinho, faltam poucos versículos para que nós finalmente terminemos 1 João. Já estamos há um bom tempo estudando 1 João, bem devagarinho, versículo a versículo. Estou muito empolgado em estar terminando 1 João, sabendo que faltam só depois 65 livros para eu terminar a Bíblia inteira. Tá? Mas um dia a gente chega lá. O pastor John MacArthur já pregou todo o Novo Testamento, então quem sabe um dia a gente chega em alguma coisa parecida assim. Queridos, nós temos estudado 1 João já há um bom tempo e nós percebemos ao longo de toda essa carta que o objetivo de João é trazer certeza a crentes que estavam vivendo uma série de dúvidas em meio aos problemas que eles enfrentavam na sua igreja, ou nas suas igrejas. Nós lemos a respeito de problemas externos, falsos mestres que ameaçavam a paz da igreja, que ameaçavam a pureza da igreja, e isso deixava aqueles crentes inseguros com medo. E João responde a esses falsos mestres, responde àqueles crentes, trazendo consolo a eles e trazendo também, dando uma cajadada nos falsos mestres, protegendo a igreja. Mas não apenas ameaças externas acontecem no que João escreve aqui, mas também ameaças internas, aquilo que tirava a paz dos crentes no que se refere às suas emoções, ao seu coração, aos seus pensamentos. E nós vemos que João escreve também para trazer paz aos crentes, no que se refere ao que eles sentiam, no que eles pensavam, no que eles criam em relação a Deus, em relação à salvação. Então nós vemos a primeira carta de João como uma carta muito completa. E na última vez que nós estudamos 1 João, nós estudamos também, dentre outros versículos, o versículo 13, que é um dos versículos centrais de 1 João. Se você precisar grifar um versículo para ser o centro de 1 João, o objetivo de 1 João será o versículo 13 do capítulo 5, que diz assim: Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Este é o centro da carta de João, da primeira carta de João. O objetivo dele é trazer certeza a crentes que estavam vivendo momentos de incerteza. E queridos, por isso que a carta de João, a primeira carta de João, é tão importante para nós hoje. Porque nós também vivemos numa era de incertezas. Nós vivemos numa era onde as ameaças externas tiram a nossa paz, onde as ameaças externas tiram a nossa segurança, ameaçam a nossa segurança, e onde o nosso próprio coração prega peças em nós. Nós não temos muitas vezes confiança para lidar com algumas coisas, nós nos esquecemos de algumas verdades bíblicas fundamentais que João traz à mente de seus leitores para que eles tenham confiança e segurança diante da ameaça dos falsos mestres e diante dos ataques que eles mesmos causavam em si. E pensando nisso, eu me lembro uma vez, um professor do seminário, ele contou uma história. Ele era pastor numa igreja em São José dos Campos, uma cidade grande. Aí ele era pastor ali, e certa vez ele estava no seu gabinete, certo dia ele estava no seu gabinete, e entrou uma moça que tinha um grande problema de visão. Ela tinha um problema nos olhos muito grande. E ela contou para esse meu professor que ela havia ido em várias igrejas da cidade. Ela havia visitado várias igrejas neopentecostais, ela havia visitado diversas pessoas ali, naquela cidade. Várias pessoas haviam orado por ela, várias pessoas haviam proclamado o milagre de Deus na vida dela, e aquilo nunca aconteceu. E aquela mulher estava começando a ficar sem saber mais o que fazer. Eu visitei várias igrejas e nada aconteceu. Eles me prometiam que ia acontecer alguma coisa, que eu ia me curar desse problema dos olhos, e nada aconteceu. E eu estou vindo aqui agora conversar com o senhor como um último recurso, porque eu estou achando que o problema sou eu. Talvez o problema seja a minha falta de fé, eu não sei, porque eu quero muito ser curada, mas eu não consigo, e me falam que o meu problema é a minha falta de fé. Então esse meu professor, ele disse assim para ela: olha,
eu imagino que você queira muito ser curada. E eu tenho fé, eu sei que Deus tem poder para te curar, eu sei disso. Deus é poderoso o suficiente para te curar. Mas nós vamos fazer o seguinte, isso num gabinete. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar com muita fé. Você vai fechar os seus olhos, eu vou fechar os meus. Você vai orar com muita fé, e eu vou orar com muita fé também, para que Deus cure os seus olhos, porque Ele tem poder para fazer isso. E nós vamos orar com muita fé para que isso aconteça, ok? E ok, nós vamos fazer isso. Mas, preste atenção, se quando nós abrirmos os olhos, você continuar com esse problema na sua vista, você vai me dar 15 minutos da sua atenção, para eu compartilhar algumas verdades com você. Porém, se você abrir os olhos e os seus olhos estiverem limpos, você me ajuda a quebrar o meu gabinete inteiro. Você me ajuda a quebrar tudo, rasgar os meus livros, jogar tudo na fogueira. Você me ajuda, porque você vai estar feliz e nós vamos poder fazer isso juntos, ok? Acordo? Acordo. Então eles se curvaram em oração, oraram, e eles abriram os olhos. E os olhos da mulher continuavam embaçados, continuavam com aquele problema. E a mulher desesperada falou, não funcionou. Então ele disse, ok, agora eu vou falar para você algumas verdades a respeito do Evangelho. Ele evangelizou aquela mulher, e uma frase que marcou o que ele contou para nós, e que tem tudo a ver com esse texto que nós vamos estudar, é que ele disse que, na verdade, a percepção a respeito da vontade de Deus na vida daquela mulher estava distorcida. Não necessariamente a vontade de Deus fosse que aquela mulher fosse curada, mas era certamente vontade de Deus que aquela limitação daquela jovem senhora fosse uma ferramenta para que Cristo fosse moldado na vida daquela mulher. Ela não tinha percebido isso ainda. E ele explicou isso para ela. E, queridos, o que eu quero ilustrar com isso é que muitas vezes a nossa percepção a respeito da vontade de Deus, ela atrapalha o modo como nós oramos. E mais, quando nós temos um conceito de vontade de Deus bem estabelecido, quando nós entendemos o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, as nossas orações, elas são diferentes. As nossas orações, segundo de João, elas são ouvidas e são atendidas por Deus, são respondidas por Deus. No caso daquela mulher não houve resposta, mas porque o que ela esperava ser vontade de Deus, ou o que ela desejava ser vontade de Deus, naquele momento não era a vontade de Deus. Agora, quando ela ajustou o seu foco para o que é a vontade de Deus na vida dela, e aí nós encontramos então em João a certeza de que a oração dela será respondida agora. Eu quero compartilhar um pouco dessa certeza com os irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que nós, os crentes, temos certeza de que Deus responde às nossas orações. A mensagem central desse texto que está diante de nós é que o cristão tem certeza que Deus responde às suas orações. Por quê? João diz isso para nós. Baseado em que João nos dá essa certeza? João já nos disse que nós temos certeza de termos a vida eterna. Nós estudamos isso da última vez que estivemos em 1 João. E agora ele está falando para nós que nós temos a certeza de que as nossas orações são ouvidas. João está avançando na sua linha de raciocínio. Ele está falando, agora que vocês são crentes, existe uma ferramenta que está à disposição de vocês, e essa ferramenta garante acesso direto a Deus. Vocês oram, o Senhor ouve, o Senhor atende as orações de vocês. Mas por quê? Eu quero mostrar então no texto, tendo isso em mente, 2 elementos que devem compor a oração do cristão. Por que nós temos certeza de que a nossa oração ela é ouvida e atendida? Por quê? Por conta de 2 elementos que estão aqui no texto. O primeiro elemento está nos versículos 14 e 15, e diz respeito ao conhecimento da vontade de Deus. Nós sabemos que as nossas orações são ouvidas quando elas estão de acordo com a vontade de Deus. Então, para nós termos orações respondidas, atendidas, nós precisamos de conhecimento da vontade de Deus. É isso que João fala logo no comecinho do versículo 14. E o segundo elemento está nos versículos 16 e 17, e diz respeito a um discernimento espiritual. Queridos, a segunda parte dessa pregação, se os irmãos prestaram atenção enquanto líamos no momento da leitura do texto base, os irmãos devem ter percebido que o versículo 16 em especial é um versículo um pouco complicado para nós entendermos. Ele é um versículo um pouco obscuro, nós não entendemos de primeira quando nós lemos. Mas eu quero explicar esse versículo para os irmãos, o versículo 16. Talvez nós não consigamos explicá-lo hoje, então talvez nós, seguindo aí o exemplo do pastor Marcos,
façamos uma divisão em duas partes aí, falando do primeiro elemento importante para que nós tenhamos em nossas orações, e esse segundo elemento talvez nós abordemos numa próxima ocasião, porque é um elemento que eu quero ir ponto a ponto com os irmãos, para que fique bem claro. E se o tempo não permitir, então nós faremos apenas esse segundo ponto em outra ocasião, tudo bem? Porque eu quero que os irmãos fiquem com isso muito claro em mente, já que esse é um texto obscuro, mas é um texto importante, já que fala a respeito de oração. Oração é algo que eu e você fazemos o tempo todo, deveríamos fazer o tempo todo, continuamente. E se esse texto fala de oração e tem algo obscuro aqui, nós precisamos trazer um pouco de luz em cima disso, para que a nossa mente não fique confusa a respeito desse assunto. Mas então, vamos caminhar para o primeiro elemento, acompanhe aí comigo no texto. Como eu havia dito, o primeiro elemento que deve constar em nossas orações, para que nós tenhamos essa certeza de que essa oração será ouvida, é o conhecimento da vontade de Deus. Vou ler novamente os versículos 14 e 15, acompanhem aí comigo. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. O texto é muito claro. A primeira parte desse nosso estudo, dessa pregação, é muito simples. João é muito categórico, como sempre. Se nós pedimos algo de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Tá? E João ele começa falando que nós temos confiança em Deus. Essa palavrinha confiança ela é sinônimo de ousadia. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, nós temos liberdade para nos apresentar diante de Deus, para clamar a Ele, para suplicar a Ele. Ele não está distante de nós. Nós podemos nos chegar a Ele, pedir aquilo que nós precisamos, clamar por alguém, suplicar por auxílio, nós temos liberdade para isso, é isso que João fala, nós temos confiança, nós não precisamos temer a Deus ao fazer isso, ter medo no sentido de achar que Deus não se relaciona conosco, não, nós temos um temor reverencial diante de Deus, mas nós não temos um medo que nos afasta dele. Pelo contrário, João fala que nós temos confiança. Eu posso me achegar a Deus e orar, pedir a Ele que me ajude. E é isso que João está falando aqui. João ele já disse isso no capítulo 3, nos versículos 21 e 22. Veja lá rapidinho comigo, em 1 João capítulo 3, os versículos 21 e 22. Ele já falou a respeito dessa certeza de que as nossas orações são atendidas, ele já falou a respeito disso. É comum João repetir alguns assuntos, não porque tinha papiro sobrando e ele não tinha o que falar, mas porque ele gosta de enfatizar algumas coisas e trazer novas informações conforme ele vai desenvolvendo o seu pensamento. E ele já falou a respeito dessa certeza no capítulo 3, os versos 21 a 22, veja lá. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. João já falou a respeito dessa confiança na oração. E agora ele retoma esse assunto tão fundamental da vida cristã, falando que é importante que a nossa oração esteja de acordo com a vontade de Deus. Olha só, quando você lê esse texto pela primeira vez, você geralmente pensa que o apóstolo está dando uma carta branca para a gente pedir o que a gente quiser, não é mesmo? Geralmente as crianças leem assim a primeira vez que passam os olhos, não é? Olha, se você pedir qualquer coisa, Deus vai te dar, especialmente se você lê a primeira parte do versículo, não é? Se você tampa assim o dedo, é uma carta branca. Qualquer coisa que você pedir, Deus vai te dar, e nós temos confiança nisso. Só que João ele coloca um único critério. Qual critério é esse? Esse pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. É um único critério. Você pode pedir qualquer coisa, desde que isso esteja de acordo com a vontade de Deus. Por isso é importante nós termos esse conhecimento da vontade de Deus. Isso é óbvio, queridos. É óbvio que, sendo filhos de Deus, nós pediremos aquilo que agrada a Deus. A nossa vontade está passando por transformação constante. Nós estamos num processo de santificação. A nossa mente renovada, ela dia após dia, ela é transformada num processo contínuo, onde nós nos assemelhamos cada dia mais com Jesus. E por isso as nossas vontades, os nossos desejos vão ficando cada vez mais alinhados com isso. É uma coisa óbvia, João já tratou disso ao longo de toda a sua carta, então para nós isso já é matéria passada aqui. Mas João enfatiza isso novamente, para que nós, como filhos de Deus, entendamos que o alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus é algo natural.
O filho vai desejar aquilo que o pai deseja. Se nós desfrutamos desse relacionamento agora, é isso que nós desejaremos. E João deixa isso claro aqui. Aliás, é até possível que João tenha em mente as palavras do próprio Jesus. Jesus enfatizou muito essa realidade da oração, essa certeza da oração respondida no Evangelho de João. Os irmãos não precisam abrir, mas em João 14 nós vemos isso, em João 15 nós vemos isso, em João 16 nós vemos isso também. 3 capítulos seguidos onde nós vemos Jesus falando: o que vocês pedirem, se for em meu nome, será concedido a vocês. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, o que vocês pedirem será dado a vocês. Jesus enfatizou muito isso, justamente mostrando que qualquer relacionamento que nós tenhamos com Ele, quando nós nos relacionamos com Ele verdadeiramente, a nossa vontade, ela vai caminhando cada vez mais para se alinhar com essa vontade de Deus. E é isso que João está enfatizando aqui. Mas, queridos, nos nossos dias, é comum nós vermos a oração como uma ferramenta para dobrar Deus ao nosso coração. É quase que um jeito de colocar Deus na parede. Nós oramos e nós esperamos que a oração dobre Deus ao nosso coração. Essa é a expectativa que muitos de nós temos. Muitos de nós encaram a oração, ou aqui a petição que João coloca, como sendo um quadro de aviso celestial. Nós imaginamos que quando nós estamos em oração, um anjo ele vai lá, escreve nosso pedido no papel, vai lá no quadro celestial, coloca lá a taxinha, vem Jesus e fala: então é isso que ele quer, ok, vou providenciar isso então. Nós temos uma noção, é uma noção até meio infantil, mas nós temos essa noção, eventualmente, do que é a oração. Nós pensamos que a oração ela atua no coração de Deus, quando na verdade a oração atua no nosso coração. A oração não serve para dobrar Deus ao nosso coração, mas o nosso coração a Deus. Essa é o que João está falando aqui a respeito de nós pedirmos segundo a sua vontade. E é curioso isso, porque quando Jesus ora, ele ora o quê? Senhor, seja feita a sua vontade. Antes de qualquer coisa que Jesus vai pedir, ele fala: seja feita a sua vontade. É algo fundamental para Jesus, é algo fundamental para João, porque é algo fundamental para a vida cristã. Entender que a oração não muda os planos de Deus, a oração muda a minha vontade, muda o meu coração, transforma o meu ser. E João enfatiza isso aqui para nós. E João fala a respeito da vontade de Deus. Em nossos dias há uma grande confusão a respeito disso também, não é verdade? As pessoas tentam descobrir a vontade de Deus, já viram isso? Eu vou descobrir se é da vontade de Deus que eu faça corrida ou não. Aí no dia que você marca começa a chover. Aí você fala: pronto, não é da vontade de Deus que eu seja fitness. Não é da vontade de Deus. Olha, eu quero descobrir se é da vontade de Deus que eu namore aquela pessoa. Então, se a próxima música no rádio for uma música romântica, Zezé de Camargo e Luciano, é o amor, né? Então eu vou namorar com aquela pessoa, né? E tem todos esses mitos, não é? O pessoal faz aquele teste da lã, já viram? A lã de Gideão, eles fazem isso no armário de casa, é uma loucura só isso daí. Mas as pessoas têm essa concepção errada a respeito da vontade de Deus. Mas João ele fala assim: olha, se vocês pedirem segundo a vontade de Deus, vocês vão obter. E alguém fala: mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Se eu estou orando justamente para descobrir a vontade de Deus, como que eu vou saber a vontade de Deus? Queridos, isso ensina algo para nós. Nós geralmente, quando nós oramos, nós esperamos ir em oração para descobrir a vontade de Deus. Quando João nos mostra que nós vamos em oração já conhecendo a vontade de Deus. É algo que vem antes, é algo que precede a oração. É claro que nós podemos e devemos orar a Deus pedindo por direções para alguma decisão que nós devemos tomar. Nós devemos orar a Deus pedindo por algum caminho que nós devemos seguir, algum problema que nós estamos lidando. E nós esperamos que Deus nos oriente, isso é claro. Mas João fala aqui que nós devemos pedir segundo a sua vontade. Ou seja, eu não preciso me desdobrar em métodos malucos para descobrir a vontade de Deus. Eu vou em oração já conhecendo essa vontade. E onde eu conheço a vontade de Deus? Na Escritura. Isso é óbvio, isso é claro, a vontade de Deus está revelada plenamente aqui para nós. Eu não preciso de novelo de lã para fazer esse teste, eu não preciso escutar música de rádio para fazer isso, eu não preciso esperar o céu dar o tempo para fazer isso, eu não preciso disso, eu preciso simplesmente ler a Bíblia que eu tenho na minha casa.
Essa é a vontade de Deus revelada para nós. E como nós podemos ter orações segundo a vontade de Deus? Orando a Escritura, orando a Bíblia. Parece simples, mas é simples mesmo. Essa é a ideia. Nós devemos orar mais a Escritura, queridos. Me permitam abrir um pequeno parênteses aqui dentro desse assunto. Nós estamos falando que a vontade de Deus ela é revelada na Escritura. E se nós devemos orar segundo a vontade de Deus, nós devemos orar de acordo com o que a Bíblia ensina. Me permitam um parênteses, uma rápida digressão a respeito disso. Queridos, eu acho que as nossas orações, elas devem seguir o exemplo das orações feitas pela igreja primitiva no livro de Atos. Vejam rapidinho comigo Atos capítulo 4. Abram rapidamente a Bíblia em Atos capítulo 4. Eu quero mostrar para os irmãos como é uma oração bíblica. João está falando que nós precisamos pedir as coisas segundo a vontade de Deus, e se nós fizermos isso, nós teremos a nossa oração respondida. O que é uma oração segundo a vontade de Deus? E eu creio que um bom começo para isso é nós olharmos para Atos capítulo 4 e vermos como a igreja primitiva orava, como ela orava a Escritura. Veja só, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Pedro e João estavam presos, eles então são interrogados pelo Sinédrio, são libertos depois, e aí nós temos o versículo 23. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, isso é uma oração, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles estão evocando aqui o livro de Gênesis, além de diversos salmos que mostram Deus como Criador. Continue, versículo 25. Que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Eles vão citar o Salmo 2 agora, veja a sequência. Porque os gentios se enfurecem, os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra levantaram-se, as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se alinharam contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar a quem estavam reunidos tremeu. Se você estiver orando e o lugar onde você está tremer, procure um batente de uma porta, ou vá para debaixo de uma mesa. Há uma grande chance disso não ter nada a ver com o que aconteceu aqui, mas aqui há essa manifestação especial de Deus, essa expressão de aprovação pelo que estava acontecendo ali. E nós vemos que ela é uma oração bíblica. Nós percebemos isso. Eles citam um salmo de cor. Eles estão falando, eles estão orando e eles citam um salmo. Isso é uma oração bíblica de alguém que conhece a Escritura. E, queridos, nós precisamos fazer isso também. Se é tão importante que nós oremos segundo a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o lugar onde a vontade de Deus é revelada. E parece que as nossas orações elas se tornam cada vez mais insípidas, cada vez mais vazias de Bíblia. Eu me lembro no Natal, o último Natal, eu e minha mãe, nós passamos na casa do Isaac e da Aline. Nós passamos junto com a família deles ali, foi um tempo muito gostoso. E antes da ceia, foi pedido para o seu Befa, o pai da Aline, orar. E, queridos, eu fiquei impressionado, porque enquanto o seu Befa orava, os irmãos conhecem o seu Befa, é um homem quietinho, é um homem sempre ali no seu cantinho, calado. Mas quando ele orou, no meio da oração dele, ele citou textos proféticos a respeito do nascimento de Jesus. Ele disse: Senhor, obrigado porque em Belém nasceu Jesus, obrigado porque aquela cidade. Ele começou a citar o texto, e eu fiquei orando, eu parei de orar, comecei a olhar e pensar: nossa, realmente é uma oração que eu posso falar amém sem problema nenhum para ela, porque é uma oração nitidamente bíblica, é fruto de alguém que conhece a Escritura e que sabe orar de acordo com a vontade de Deus. Que exemplo aquele, foi muito bom, mas isso coloca sobre nós uma responsabilidade, não é mesmo?
Para orar biblicamente, o que eu preciso fazer? Ler a Bíblia. Né? Eu preciso ler a Escritura, não tem jeito, não tem para onde fugir. Não adianta. Se você quer orar biblicamente, se você quer conhecer a vontade de Deus, para que você tenha certeza que as suas orações sejam ouvidas, como João nos garante, nós precisamos ler a Escritura. Não tem jeito, homens, em especial os homens que estão aqui, nas suas casas, quando vocês orarem pelas refeições, junto com a sua família, quando vocês orarem com a sua esposa, com seus filhos, quando vocês orarem na igreja em alguma ocasião, lembrem-se de buscar orar biblicamente. Porque orando biblicamente, nós estaremos fazendo uma oração que Deus não apenas ouve, como também responde. Nós teremos essa certeza. Queridos, que certeza maravilhosa é essa? Nós temos certeza de uma oração que passa do teto e que volta para nós com bênçãos mais seletas que nós pedimos, desde que essa oração esteja de acordo com a vontade de Deus. Aproveite esses momentos. É um recurso didático também, que as suas orações sejam didáticas, que os seus filhos aprendam a Bíblia enquanto ouvem você orar, e que eles digam amém com toda segurança, sabendo que aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Queridos, a Bíblia nos traz tantas promessas, às quais nós podemos nos apegar em tempos de dificuldade. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos consola, Ele é o Consolador. A Bíblia diz que Deus nos dá força. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós temos acesso à paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que nas nossas necessidades, Deus sempre nos provê o sustento. São promessas que Deus nos faz na Escritura, e quando nós oramos, Senhor, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vai me sustentar. Senhor, o Senhor diz em sua palavra que o Senhor dá paz. Senhor, o Senhor diz em sua palavra que a tua palavra é refrigério. Refrigera a minha alma, por favor. Deus ouve essa oração porque ela é feita de acordo com a sua vontade. João nos garante isso aqui. Maravilhoso isso, não é? Você saber que você tem esse cheque em branco. É um cheque em branco, com um único critério: que seja de acordo com a vontade de Deus. Mas existem outras coisas que a Bíblia também revela como vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, e por isso nós devemos nos abster de toda imoralidade. Isso é algo que nós devemos colocar em nossa oração. Senhor, me torne alguém mais santo. A Bíblia também fala a respeito do amor e do respeito que os cônjuges devem ter um pelo outro. Então, no meio de uma crise de casamento, a oração deve ser para o marido: Senhor, me dê mais amor pela minha esposa. E para a esposa: Senhor, me dê mais respeito pelo meu marido. Isso é uma oração bíblica feita de acordo com a vontade de Deus, e que o Senhor certamente honrará, porque é de acordo com a sua vontade. A Bíblia também fala a respeito do zelo que os pais devem ter na criação de seus filhos, não levando-os à ira. E no meio daquele momento onde você precisa disciplinar o seu filho, ore a Deus: Senhor, controla a minha mão para que eu não exagere. Senhor, controla as minhas palavras para que eu não exagere, porque eu preciso criar os meus filhos no temor do Senhor. Deus ouvirá e responderá essa oração, porque é uma oração feita de acordo com a sua vontade. Tantas coisas que nós aprendemos da vontade de Deus na Escritura, e tem pessoas querendo saber a vontade de Deus olhando para o céu, olhando para o horóscopo. Isso é ridículo, ridículo. Não há espaço na Escritura para isso. Você não precisa de horóscopo, você não precisa de nada disso. Você precisa tão somente olhar para a Escritura, e ali terá o que é a vontade de Deus e a certeza de uma oração respondida. Tiago nos fala a respeito disso. Talvez os irmãos tenham até se lembrado desse texto. Abram rapidinho Tiago capítulo 4. Vire aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia, para Tiago capítulo 4. E Tiago nos lembra quão fúteis às vezes são os nossos pedidos diante de Deus. Quantas vezes nós nos aproximamos diante de Deus com pedidos vazios, que não são de acordo com a vontade de Deus, e nós nos frustramos porque Deus não responde, não é mesmo? Nós pedimos algo que não é de acordo com a vontade de Deus, Deus não nos responde, e nós ficamos frustrados, e Tiago nos lembra o porquê isso acontece. Veja Tiago capítulo 4, olha o versículo 2. Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazei guerras, nada tendes porque não pedis. Aí você fala: ok, então eu vou pedir. Mas aí Tiago, na sequência, ele diz, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Muitas vezes nós não pedimos as coisas a Deus preocupados com a santidade do seu povo ou com a nossa própria santidade. Muitas vezes nós não pedimos a Deus algo para aumentar o nosso zelo.
Muitas vezes nós pedimos a Deus apenas coisas para nos trazerem um pouquinho mais de conforto. E queridos, olha só, não é errado você pedir por um namorado, aos solteiros, uma namorada, não é errado isso. Não é errado você pedir por uma promoção no seu emprego, não é errado isso. Tiago não está falando que isso é errado. O objetivo de Tiago não é condenar isso aqui. Não é errado você pedir que o Senhor lhe dê um carro. Senhor, poxa, seria tão bom eu ter um carro. Agora, não é errado você pedir isso diante de Deus. Ele é o Senhor que é o dono da terra. Se tem alguém que pode dar algo para você, é Deus. Não é errado pedir isso. Mas, queridos, essa oração, ela pode ser feita de acordo com a vontade de Deus ou não. E esse é o ponto. Você pedir por um carro não é em si errado. Mas o que você pede no contexto dessa oração pode fazer com que essa oração não tenha nada, de nada, da vontade de Deus nela. Quando você pede por um namorado, por uma namorada, para que você se case logo, pode ser que essa oração não tenha nada da vontade de Deus. E você pense, mas o Senhor fala que o homem não foi feito para ficar sozinho. Amém? A Bíblia fala isso. Mas se você não entender outras coisas que envolvem esse seu pedido, se você não entender o que é buscar a vontade de Deus, de acordo com a Escritura, essa oração pode ser uma oração fútil, pode ser uma oração mundana. Deixe-me dar um exemplo para os irmãos. Esse livro é um livro muito bom, é um livro que infelizmente a Mundo Cristão parou de publicar. Ele se chama Faça Alguma Coisa, do pastor Kevin DeYoung. Alguns jovens já leram esse livro, é muito bom, vale a pena ler. E o pastor Kevin, ele era pastor em uma igreja pequena, onde ele era um pastor auxiliar. Em determinado momento da sua carreira ministerial, foi oferecido para ele ser pastor titular numa igreja muito grande que ficava no meio de um campus universitário. Imagine você, um jovem pastor, sendo pastor titular de uma igreja numa universidade. A cabeça do seminarista aqui vai a milhão já. Você já imagina várias coisas para fazer, você já imagina os temas que você vai abordar, e certamente isso passou pela cabeça dele também. Então era uma proposta muito boa. E era errado ele orar pedindo para que Deus o orientasse nessa decisão? Claro que não, ele deveria fazer isso. A Bíblia nos orienta, coloque tudo diante de Deus, ok. E ele fez isso. Só que, queridos, ele não fez uma oração do tipo, Senhor, mostra o que eu devo fazer em nome de Jesus, amém. Ele não fez isso. E ele relata aqui nesse livro como ele orou. E eu creio que isso ilustre bem o que eu quero dizer como oração bíblica a respeito de um motivo comum. Uma troca de emprego, uma troca de igreja para pastorear. É algo comum, nós devemos e podemos orar por isso. Mas o modo como ele ora nos ensina a como orar de acordo com a vontade de Deus nesses casos. Acompanhem comigo, eu vou ler aqui, prestem atenção, vejam como ele dá um bom exemplo aqui a respeito disso. Orei bastante antes de decidir. Pelo que orei então? Orei a Deus, pedindo-lhe que eu sempre me comportasse com muita honestidade nas entrevistas. Orei para que Deus me permitisse ver como era de fato aquela igreja, e que as pessoas ali pudessem ver de fato quem eu era. Orei principalmente para que meu coração se deixasse guiar pela motivação certa, e não pelo orgulho, isto é, não porque se tratava de uma igreja grande, ou porque ali eu seria o pastor titular. Orei para que a minha decisão não fosse baseada no medo. E se eu não me der bem como pastor titular? E se em Iowa ficarem com raiva de mim porque decidirem ir embora? Também não queria decidir pensando em agradar a outros. Não quero desapontar as pessoas empenhadas há tanto tempo em encontrar um novo pastor. Orei para que a minha decisão fosse baseada na fé, na esperança e no amor, e não na admiração humana, na ganância e na ambição egoísta. Isso é uma oração segundo a vontade de Deus. Os irmãos conseguiram perceber isso aqui? Transbordando aqui, como esse homem ele tem um conhecimento claro da vontade de Deus. Ele quer que aquela igreja conheça ele, e ele quer conhecer aquela igreja. Ele não quer ter dúvidas de que as suas motivações estão erradas, estão certas ou erradas. Ele não quer ter dúvida disso. Ele quer que tudo esteja muito claro na sua mente. É isso que ele ora a Deus. Senhor, me dê as motivações corretas para isso. Então, queridos, diante dessa certeza que João nos dá, de que as nossas orações elas são ouvidas e atendidas, desde que sejam de acordo com a vontade de Deus, desde que sejam segundo a vontade de Deus, que o nosso desafio pessoal seja crescer no conhecimento da vontade de Deus,
naquilo que Ele revela na Escritura, para que as nossas orações sejam mais como essa, e menos como orações materialistas e fúteis, que tantas vezes nós colocamos diante de Deus. Isso mostra para nós que o cristão tem certeza de que Deus responde às suas orações. Por quê? O primeiro elemento, porque está de acordo com a sua vontade. O primeiro elemento de uma oração ouvida e atendida por Deus é o conhecimento da sua vontade. Mas voltem lá então para 1 João, capítulo 5. Eu vou apenas iniciar, provavelmente, o segundo tópico. Talvez nós consigamos terminá-lo hoje, são 8 horas. Se nós não conseguirmos também não tem problema, porque eu quero que os irmãos tenham bem claro em mente o que esse texto diz. Okay? Já que nós estamos falando de oração, é importante que nós entendamos plenamente o que João está falando aqui para nós. João, ele nos disse a respeito dessa confiança, o versículo 15, ele fala para nós que nós sabemos que Deus nos ouve e já que sabemos, nós alcançamos o que temos pedido. Isso mostra para nós que Deus é um Pai gracioso. Ele não apenas ouve a nossa oração, como Ele também nos dá aquilo que pedimos. Ele não é como aquele seu amigo que visualiza a sua mensagem e não responde. Ele vê e Ele atende. Ele ouve os seus filhos e Ele atende. Ele quer isso, está de acordo com a minha vontade, eu vou conceder isso a Ele. Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, que nos dá aquilo que nós pedimos de acordo com a sua vontade. E João enfatiza isso aqui. Se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. E agora então nós passamos para o segundo elemento que deve compor a oração do crente. O primeiro elemento é o conhecimento da vontade de Deus, ok? E o segundo elemento é o discernimento espiritual. O primeiro elemento é o conhecimento da vontade de Deus. E o segundo elemento é o discernimento espiritual. Veja o que diz o verso 16 e o versículo 17. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Veja só, nós acabamos de chegar a uma conclusão que João ele deu praticamente um cheque em branco para a gente preencher, certo? Agora imagine que você está no lugar de João. Por um dia você é um autor bíblico, olha que legal, né? E você está no lugar dele agora, e você acabou de escrever isso, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Você acabou de escrever isso, e agora você quer ilustrar essa verdade. Porque João é um ótimo professor, então ele quer ilustrar isso na prática, para que não fique algo muito abstrato, para que seja prático, para que a igreja viva isso. Então o que ele faz na sequência é justamente ilustrar isso. Mas se você estivesse no lugar de João, e você fosse pensar numa ilustração para essa verdade, que ilustração você pensaria? Talvez você pensasse em uma oração que pedisse por santidade pessoal, não é? Então talvez João colocasse assim: se você pedir por santidade pessoal, Deus lhe fará santo. Ok, é uma verdade, está de acordo com a vontade de Deus, e é uma boa ilustração para o que João está querendo falar aqui. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de João, nós falaríamos assim: se você pedir perdão por seus pecados, Deus vai te perdoar. E João até falou isso, inclusive, mas seria uma ótima ilustração também, não é? Mas não, apesar dessas serem ótimas ilustrações, João ele dá um exemplo que talvez eu e você não pensássemos em colocar como ilustração. João fala a respeito da intercessão. E mais, da intercessão por um irmão que está em pecado. Olha que exemplo curioso, não é? Você tem um cheque em branco e você não vai gastar esse cheque em branco com você. Você vai gastar esse cheque em branco com um irmão pecador, que está vivendo em pecado. João gosta de alguns exemplos assim, mas isso mostra a dinâmica da igreja, a vida da igreja é assim. E queridos, isso mostra para nós como João ele tem reforçado ao longo de toda a sua carta o princípio bíblico do altruísmo cristão. Antes de pensar em nós mesmos, nós pensamos nos nossos irmãos. Antes de pensar nesse cheque em branco para mim mesmo, eu penso nesse cheque em branco para o meu irmão. Antes de pensar nesse cheque em branco para algum benefício espiritual meu, o que não é errado, mas antes disso, eu vou preencher esse cheque em branco para o meu irmão. Por isso ele começa o versículo 16 falando: se alguém vir seu irmão
cometer um pecado. Tire os olhos de si e olhe um pouco para o seu irmão. E olha só o que ele diz no capítulo 3, o versículo 17. Notem a semelhança. Há um ponto de semelhante aqui que nos ensina alguma coisa. Olha em 1 João, capítulo 3, o versículo 17, quando João fala a respeito do socorro na igreja. Olha, do socorro material na igreja. Quem, pois, tiver bens do mundo, ou seja, condições materiais, e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Agora notem que João fala, quem tiver bens do mundo e ver o seu irmão passar por necessidade, ou seja, é uma observação, eu estou atento às necessidades materiais dos meus irmãos. Opa, ele está passando por necessidade, eu vou auxiliá-lo. Opa, ele precisa de ajuda aqui, eu vou auxiliá-lo. Opa, aquele irmão está passando por um aperto financeiro aqui. Aquele irmão está desempregado. Opa, eu vou auxiliá-lo aqui. João mostra para nós uma preocupação material dos crentes uns com os outros. Mas agora, no texto que nós estamos estudando, 1 João 5, versículo 16, João fala, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, ou seja, não basta uma atenção material. O altruísmo cristão, a realidade da igreja, implica também numa observação, num cuidado espiritual. Não basta eu estar observando as necessidades materiais do Mateus, do Robson, do Júlio, não. Eu preciso estar atento às necessidades espirituais dos meus irmãos também. Eu preciso estar atento aos pecados com os quais meus irmãos têm lutado. Eu preciso estar atento a essas lutas, essas batalhas, porque esse é um binômio inseparável. Eu faço coisas, eu atendo ao meu irmão em suas necessidades materiais e espirituais também. Queridos, isso vai totalmente contra um movimento contemporâneo chamado Missão Integral, onde eles se preocupam tão somente em sanar as necessidades materiais das pessoas e se esquecem que a vida cristã é principalmente uma relação de crentes unidos em Cristo com uma vida cristã, laços espirituais ali, e que necessitam de crescer espiritualmente também. Não basta eu encher a barriga do meu irmão, eu preciso também encher a mente e o coração dele com as verdades da palavra de Deus. Eu preciso zelar pela vida espiritual dele. É isso que João demonstra aqui para nós. Esse cheque em branco é gasto com o meu irmão, com a necessidade espiritual dele, e não com os meus desejos egoístas, com os meus pedidos egoístas. Quanto das nossas orações, irmãos, têm sido dedicadas aos nossos irmãos na fé? Faça aí uma porcentagem. Pense numa oração padrão que você tem no dia. Geralmente aquele dia que você chega cansado, você tem uma oraçãozinha padrão para você fazer ali, não é? Quantos % da sua oração é dedicado aos seus irmãos? E quanto por cento é dedicado a você? Você ora pelo bem-estar espiritual dos seus irmãos? Você ora pelas necessidades deles, como João já nos ilustrou aqui na carta? Você ora pelo casamento dos seus irmãos? Senhor, abençoe o casamento do Júlio e da Ruth. Senhor, abençoe o casamento do Eduardo e da Diana. Senhor, abençoe o casamento do pastor Thomas e da Carol. Você ora por isso? Você ora pelos novos casais da igreja? Você tem um cheque em branco. E você pode pedir por isso. Senhor, por favor, conceda amor aos maridos. Conceda respeito às esposas. Quanto das suas orações é dedicado aos seus irmãos? Quanto por cento dessas orações? Vire rapidamente a sua Bíblia para 3 João. Ainda, João ele coloca isso de uma maneira prática na vida dele. Isso é incrível em João. Veja o que diz 3 João 2. Vou ler desde o versículo 1. 3 João, o presbítero amado Gaio, João está escrevendo para Gaio aqui, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Vejam aqui, há uma preocupação espiritual com Gaio, há uma preocupação material com Gaio, há uma preocupação com a saúde de Gaio. João está colocando em prática justamente esse princípio aqui. João está pegando o seu cheque em branco e ele está usando em favor de Gaio. Mas o texto diz, volte para 1 João 1,5, nós estamos falando a respeito de discernimento espiritual, algo que precisa
haver em nossas orações é a realidade do discernimento espiritual. E 1 João 5,16 fala não apenas de qualquer irmão, mas fala de um irmão que está cometendo um pecado que não é para a morte. Na sequência eu quero explicar o que é esse para a morte. Nós vamos parar aqui no irmão que comete um pecado. Pense numa igreja como a nossa. O que acontece quando algum irmão vê o outro pecar? Quais são as possibilidades que passam pela sua cabeça? Ele vai exortá-lo em particular. Que isso, pode acontecer. Mas qual é uma postura muito comum de acontecer quando um irmão é pego em pecado? Ou quando ele vive uma vida de pecado e então alguém percebe isso? Qual é a opção? O que geralmente acontece? Fofoca. O Júlio falou ali, fofoca. É a primeira coisa. Você vê aquele irmão ali? Nossa, porque aquele irmão eu nem te conto. Menina, ele fez isso, aquilo. Nossa, olha, eu falei para ele que ele não podia fazer aquilo. Rapaz, olha, ele fez isso. Eu não acredito que ele fez isso. Nossa, como pode alguém salvo fazer uma coisa dessa, não é mesmo? Olha só que coisa feia, não é? Aí você começa a ouvir fofoca pelos corredores da igreja. Ou ainda, quando algumas pessoas inventam ou imaginam pecado, já viram isso? Olha, eu não sei, mas eu acho que aquele irmão está cometendo adultério. Por quê? Está com muita gracinha no Facebook, muita gracinha. Aquele irmão ali alguma coisa tem. O marido, né? Zé, eu não sei o que é, mas aquele marido, perigoso falar isso de Zé, tem Zé que chama aqui na igreja, não pode, né? Um nome, né, Barnabé, ô Barnabé, não acredito, você viu isso? Ele está brincando com aquela pessoa, ele está fazendo uma brincadeira de mau gosto ali, aí tem coisa, tem muita intimidade aí, viu? Certeza que tem pecado aí, certeza. E aí você começa a inventar coisas. Eu estou inventando coisas ou não? Não? Tem alguns irmãos que estão quietos, acho que isso não acontece, né? Nunca viram isso, não é? Ou ainda, quando a pessoa ela vê o pecado na vida do irmão, e ela ora a Deus. Só que ela não ora a Deus pedindo para que Deus conceda a vida àquele irmão. Ela ora a Deus pedindo que venha juízo mesmo, para que venha e destrua aquele irmão. Onde já se viu fazer uma coisa dessa com a santa igreja do Senhor? Onde já se viu isso? Que venha juízo. Queridos, mas não é essa postura da ilustração que João dá para nós. O que esse irmão faz? Qual é a primeira coisa que esse irmão faz quando vê um irmão cometendo um pecado? Ele ora. E ele ora pedindo o quê? Para que Deus conceda vida àquele irmão. Que exemplo de oração, não é? Que exemplo de oração. Quando um crente percebe que o outro irmão está vivendo uma vida de pecado, ele não deve fofocar, ele não deve espalhar calúnias, ele não deve inventar coisas, ele não deve orar pedindo juízo de Deus na vida daquela pessoa. Ele deve orar como esse exemplo de João. Senhor, conceda vida àquele meu irmão. Conceda vida, restaura aquele meu irmão, por favor. Essa é uma oração bíblica. E essa é uma oração segundo a vontade de Deus ou não? Totalmente. E ela será ouvida ou não? Segundo o que João nos ensina, essa oração certamente será ouvida e atendida pelo Senhor. Mas na sequência do versículo, queridos, nós entramos no que é talvez uma das partes mais obscuras de 1 João. Eu quero fazer bastante drama nessa parte, porque é uma das partes mais difíceis de 1 João. O que é este pecado para a morte? Isso é importante saber. Se há um pecado que é para a morte, eu quero saber, não sei vocês, eu quero, porque eu não quero cometer esse pecado. O que é este pecado para a morte? Queridos, por favor, me acompanhem na tentativa de explicar isso. E eu sei que talvez, a essa hora da noite, o sono bata em você. Eu sei disso. Amanhã é segunda-feira, o sono já bate por antecipação. Não é? Eu sei que pode ser difícil esse momento. Mas eu quero pedir que você me acompanhe com muito esforço. Se esforce. Porque nós precisamos entender o que João está falando aqui. Porque é um assunto importante. E nós precisamos examinar muito cuidadosamente o que é este pecado para a morte aqui, porque isso diz respeito a mim e a sua vida cristã, e o modo como nós oramos pelos nossos irmãos. E você precisa saber como orar pelo seu irmão.
Então vença o sono, dê aí uma chacoalhada na cabeça, preste atenção aqui comigo agora, porque nós precisamos caminhar devagarinho aqui para ver o que João quer nos dizer e chegar até uma proposta possível aqui, até uma solução viável, uma explicação viável do que é que João quer dizer nessa parte tão obscura. Precisamos ter em mente que João está falando a respeito de certeza de resposta às orações. Esse é o tema que nós estamos defendendo aqui, ok? Então mantenham isso em mente sempre. João não mudou de assunto, ele está ilustrando esse assunto. Isso vai nos ajudar. E me parece que no versículo 16 e no versículo 17, João ele nos aponta uma exceção. Assim como há um critério pelo qual Deus atende às nossas orações, que é quando nós oramos segundo a sua vontade, nós precisamos ter discernimento espiritual, é o ponto que nós estamos agora, nós precisamos ter discernimento espiritual para entender que há uma exceção a isso. Há uma exceção a essa certeza de resposta. Há algo, um ponto específico, em que essa certeza de resposta, ela tem uma exceção. Há um ponto específico, é isso que João parece tratar aqui, quase que como um parênteses. Desde que o 1 João começou a circular entre as igrejas, já nos primeiros séculos, vários estudiosos, eles tentam descobrir, explicar o que é esse pecado para a morte. Certamente os leitores de João sabiam que era isso. João não escreveria uma coisa que seus leitores não entenderiam. Mas nós não temos a mentalidade dos leitores de João. Nós não temos tão fresco na memória o que é isso. Talvez o próprio João tenha em algum momento compartilhado isso com eles e nós não temos acesso a isso mais. Talvez ele tenha pregado isso, talvez eles tenham ouvido isso em algum momento, e quando João escreveu isso, isso fez todo sentido para eles. Mas para nós, não é tão claro assim. E desde que os estudiosos, comentaristas começaram a estudar a respeito desse texto, surgiram várias explicações. A Igreja Católica, por exemplo, fez uma distinção entre pecados veniais e pecados mortais. É daí que surgem os 7 pecados capitais, a gula, a preguiça, e aí por diante. Né? Só que não tem nada a ver com pecado capital isso daqui, até porque essa distinção de pecado mortal e pecado venial não tem amparo bíblico nenhum, muito menos 7 pecados capitais, não tem amparo bíblico nenhum isso. Então foi uma invenção da Igreja Católica, dos teólogos católicos, para tentar explicar um pouco esse versículo aqui. Isso na teologia católica tem um objetivo lá. Mas para nós isso não faz sentido nenhum, porque a Bíblia não dá amparo para isso. Então sempre os teólogos tentaram interpretar o que seria esse pecado para a morte. E eu não tenho arrogância nenhuma de tentar explicar perfeitamente o que 2 milênios praticamente não conseguiram explicar. Porque de fato o texto é obscuro. De fato o texto é de difícil compreensão. Mas nós podemos chegar perto de um significado possível. E chegando perto, nós podemos aprender o que João pode ter em mente quando ele escreve isso daqui. Okay? Então olha lá, nós precisamos entender. Olhe para o versículo, os irmãos precisam visualizar, acompanhem comigo, eu sei que a nossa geração é uma geração que tem dificuldade em interpretar algumas coisas. Nós temos dificuldade de interpretar texto na nossa geração. Você fala para alguém que o bolo será vendido na porta da escola às 7, e a pessoa pergunta o que será vendido, onde será vendido, tudo. Porque nós temos dificuldade de ler texto hoje. Mas olhe aqui para o versículo 16 e note que há um contraste. Lembre-se que João adora contrastes. É vida e morte, é luz e trevas, filhos de Deus, filhos do diabo, filhos da luz, filhos das trevas. João adora contrastes. E aqui não é diferente. Qual é o contraste que aparece no versículo 16? Morte e vida. É claro isso. Então nós precisamos ter esse contraste em mente. E a grande chave para nós entendermos o que é este pecado para a morte, que João fala, já que ele fala que existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte, a grande chave para nós entendermos o que João está falando aqui, é justamente nós entendermos o que significa vida e morte aqui. Pode ser que vida e morte tenham um sentido físico, ou seja, João está falando de vida física, e João está falando de morte física. Ok, essa é uma possibilidade. Pode ser também que João esteja falando de vida
espiritual e morte espiritual. Então, entendendo qual é o contraste que João usa aqui, nós conseguimos chegar perto do que ele quis colocar na mente dos seus leitores quando ele escreveu isso aqui. Então, olha lá, diante disso, você tem duas possibilidades, como eu disse. Ou morte e vida são coisas físicas, ou são coisas espirituais, ok? Se trata de algo físico, João fala assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Ou seja, João está falando que diante da intercessão, ou a partir da intercessão desse irmão, aquele que comete pecado, ele ganharia vida de Deus. Deus daria vida a ele. Ou seja, se trata de algo físico, seria simplesmente dizer que Deus manteria aquela pessoa viva. É simples. Ou seja, Deus dará vida, Deus não punirá com a morte aquela pessoa. Deus continuará sustentando aquela pessoa em vida. Isso se nós adotarmos esse sentido físico aqui. E queridos, isso é uma verdade bíblica. Realmente, nós somos sustentados por Deus diariamente. Nós pecamos todos os dias e o Senhor não tira a nossa vida. É uma verdade bíblica isso. Mas, João fala de morte. Ou seja, existe pecado, e aqui não é um pecado específico, ou uma classe de pecados, ele fala, existe pecado que é para a morte, ou seja, existem casos em que o pecado na vida do crente é tão escandaloso, é tão assustador, atinge tanto a igreja, que Deus ceifa a vida daquele irmão. E nós podemos entender isso daqui, porque João fala que se alguém vir o seu irmão pecar, ou seja, nessa interpretação, nessa possibilidade, nós estamos falando de um crente. Estão me acompanhando? Okay? Ou seja, existem casos em que um crente ele peca a tal ponto, ele vive numa vida de pecados que compromete tanto o corpo de Cristo, que então Deus tira a vida dele. Isso acontece no Novo Testamento, não é? Os irmãos se lembram disso. Ananias e Safira, aconteceu isso. O Senhor puniu eles, ali em Atos. Os irmãos devem se lembrar do caso de 1 Coríntios, onde os irmãos estavam tomando a ceia do Senhor indignamente, e Paulo fala, não é por acaso que alguns no meio de vocês já dormem, ou seja, Deus havia tirado a vida daquelas pessoas, porque elas nutriam divisões na igreja. Então essa é uma interpretação possível. Nós temos precedente bíblico para isso. Faz sentido isso daqui. Aquele que é alvo da intercessão de um irmão, ele pode receber vida, Deus o sustenta, mas existem alguns casos em que o Senhor tira a vida daquela pessoa. Essa é uma possibilidade, quando nós adotarmos a interpretação de vida e morte como algo físico. Entenderam? Não é difícil. Mas existe uma possibilidade de vida e morte ser espiritual. Ou seja, João está falando de uma vida espiritual e de morte espiritual. Então nós leríamos da seguinte maneira: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Vida aqui então adquire um sentido de revitalização. Deus dará vigor novamente àquele crente. Deus, ele restaurará aquele crente. Isso seria dar vida aqui. E isso é perfeitamente possível também. Deus ele nos restaura, Deus ele nos revitaliza quando nós pecamos. Se os irmãos se lembrarem do exemplo de Tiago, capítulo 5, que fala onde chame os presbíteros para que orem pelo doente, e se houver pecados, esses pecados serão perdoados. Ali, muitos estudiosos falam, comentaristas falam, que a ideia ali é que há um abatimento espiritual por conta do pecado que aquela pessoa cometeu. E de fato, então, é possível que se trate de uma vida espiritual aqui, ou seja, Deus dará vigor novamente àquele crente. Isso acontece na nossa vida. Nós pecamos, ficamos abatidos e o Senhor nos dá vida. Ele restaura a nossa alegria. E isso seria totalmente condizente com o que João está escrevendo ao longo de toda a sua carta. E nesse sentido, a morte, então, teria um significado espiritual também. Pecar para a morte seria um estado, seria cometer um pecado de rejeição completa de Cristo, que é o caso dos falsos mestres aqui. É o caso daqueles que pareciam ser crentes, mas não eram crentes, e eles apostataram.
Eles pareciam ser crentes, não eram crentes, e ao voltarem as suas costas para Cristo, ao recusarem o sacrifício de Jesus, ao recusarem a vida da igreja, ao recusarem tudo aquilo, eles estão caminhando para um estado de perdição eterna, e aqui João está falando, eles continuam mortos espiritualmente. Há essa possibilidade aqui também, é possível que João esteja apontando para isso. Isso fica claro porque olha o versículo 18, veja o versículo 18, na sequência do que nós estamos estudando, ele diz, sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Ou seja, aquele que nasceu de Deus, ele não pode ser um falso mestre. Ele não pode ser um apóstata. Quem nasce verdadeiramente não peca para a morte nesse sentido aqui. Porque este pecado para a morte reflete o estado espiritual e a condenação desses homens. É possível isso aqui também. Então nós teremos dois grupos. Mas você pode pensar, Nicolas, aqui o versículo fala de irmão. Então eu posso perder minha salvação? Não, não tem nada a ver. João está falando de dois grupos. Um grupo ele chama de irmão e o outro ele não chama. Ele fala apenas dos que não pecam para a morte. Ele não nomeia esse grupo. Ele só fala que há um grupo e há outro grupo. Ele fala isso, há essa distinção. É uma distinção sutil, mas é possível. Vários comentaristas apontam essa distinção aqui. Então nós teríamos dois grupos. Um que tem vida espiritual e essa vida é revitalizada, e o outro que não tem vida espiritual e caminha para a condenação eterna. Entenderam? Fácil, não é? E agora vocês me perguntam, Nicolas, qual das duas nós escolhemos? Eu não sei. Não tem como nós sabermos. Porque os dois sentidos cabem aqui. E os dois sentidos são verdadeiros. Pode ser que João tenha feito isso propositalmente. Talvez João tivesse em mente deixar essa pequena ambiguidade para que os seus leitores pensassem a respeito disso. Pode ser, mas isso não é uma característica de João. João é muito preto no branco para fazer uma coisa dessa. Você estranharia João fazendo isso. Ô João, que história é essa de ser ambíguo agora? Você escreveu a sua carta inteira sendo preto no branco e agora você dá uma diária cinzenta para a gente? Que história é essa? É possível, mas pouco provável. De qualquer maneira, nós não conseguimos detectar qual é o sentido preciso disso aqui. E o que fazer então? Rasgar a Bíblia? Não tem como definir isso, vou rasgar a minha Bíblia. Queridos, nós precisamos olhar para essas duas realidades. E já que elas são verdades bíblicas, e que são possíveis à luz desse texto, nós precisamos aprender com essas duas realidades. Aplicar esse sentido às duas realidades. E como nós aplicamos isso à nossa vida, então? Queridos, nós realmente não somos mortos quando nós pecamos, graças a Deus por isso, porque senão eu nem estaria aqui pregando mais hoje. Né? Lamentações 3, 22 e 23 fala que a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. O motivo de nós não sermos queimados vivos com fogo do céu quando nós pecamos é porque Deus é misericordioso e nos sustenta. Ele nos dá vida diariamente. Essa é uma realidade. João já nos disse no capítulo 1, no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos viver com medo imaginando que há uma lâmina sobre a nossa cabeça o tempo todo e a qualquer momento nós vamos cometer um pecado e a misericórdia do Senhor não vai se renovar. E aí, meu amigo, já era. Esquece. Passou dessa para melhor. Nós não precisamos viver com esse medo. Nós não precisamos viver com essa lâmina no nosso pescoço o tempo todo. Não é isso que João quer causar aqui. O que João quer causar em nós, então? Queridos, mais do que tentar classificar o que é o pecado para a morte ou não, fica claro que João quer nos induzir ao arrependimento imediato dos nossos pecados. É isso que João quer causar em nós. João quer que nós nos arrependamos, que os crentes verdadeiros busquem o arrependimento, se arrependam diante do Senhor e mudem o seu modo de vida, acreditando que o Senhor renova as suas misericórdias. Mas ele lembra, no versículo 17, ele fala, toda injustiça é pecado, tudo que nós fazemos afronta a justiça de Deus. Há pecados que não são para a morte, ok, mas lembre-se que toda injustiça é pecado. E parece que
quando nós lembramos dessa realidade, no primeiro momento nós podemos ficar com muito medo, mas então nós lembramos que ao confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e as suas misericórdias nos lavam. As suas misericórdias nos lavam. Nós descansamos nessa verdade. Lembrem-se disso, João diz, mas acalmem os corações de vocês em suas orações. Orem ao Senhor, Ele sustenta vocês. Quando vocês pecam, Ele não destrói a vocês, Ele dá vida a vocês, mas arrependam-se. Isso também nos ensina, queridos, a não brincar com o pecado. Porque se nós estamos falando que há um momento em que um crente, ele pode ter a sua vida tirada por viver uma vida de pecado que prejudica a igreja, como aconteceu com Ananias e Safira e como aconteceu com os crentes de Corinto, se há isso, se há essa possibilidade, então nós temos que viver no temor do Senhor. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos imaginar que apenas pecados escandalosos, no sentido de grandes pecados como adultério, como homossexualismo, são esses pecados para a morte. Não, Ananias mentiu, Ananias e Safira mentiram. Mentira é pecado, e pode chegar um momento que a sua mentira cause tanto dano ao corpo de Cristo, que Deus resolva tirar você desse corpo, para preservar e proteger o corpo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha divisões. Se você é alguém que coloca divisões no meio da igreja, que favorece facções no meio da igreja, cuidado, não brinque com esse pecado. Este pecado custou a vida de muitos irmãos na igreja de Corinto. Isso é possível. Para proteger a igreja, o Senhor tira esse irmão, esse crente que está vivendo nesse pecado. Mas se João está se dirigindo aos falsos mestres aqui, queridos, isso mostra o grau de condenação desses homens. Mostra como a apostasia é algo terrível. É algo sem precedentes. Muitos associam o texto desse texto de 1 João com o texto de Hebreus 6, de 4 a 6, onde nós lemos que é impossível que homens como esse, outra vez, sejam renovados para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. A apostasia é algo terrível, é algo de um grau de condenação inimaginável. Inimaginável. E João ressalta isso aqui para falar, estes homens que estão ensinando vocês, eles estão condenados pelo Senhor, e o grau de condenação deles é terrível, é um pecado para a morte. E aí você deve me perguntar, estou caminhando já para o final aqui, você pode perguntar, Nicolas, mas João fala que por essa pessoa eu não devo nem orar, e agora? Eu não oro mais pelo Edir Macedo, eu não oro mais pelo Valdomiro, eu queria que eles se convertessem. Poxa, eu não posso mais orar por isso? O pastor Augusto Nicodemos, o professor Augusto Nicodemos, comentando desse texto, ele dá uma resposta, eu quero ler para os irmãos a resposta que ele dá. Alguém pode perguntar se Deus fecharia a porta do perdão se pessoas que pecaram para a morte se arrependessem? Essa é a pergunta que nós fazemos naturalmente, né? Tais pessoas, porém, não poderão se arrepender. Elas não o desejam. E, além disso, o Senhor determinou sua condenação, a ponto de João não aconselhar que oremos por elas. João Calvino diz que tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídas do Espírito Santo e não podem fazer outra coisa senão, com as suas mentes obstinadas, tornarem-se piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu pecado. Essas pessoas não vão se arrepender. Isso está nos decretos de Deus. Nós vemos isso na Epístola de Judas, os irmãos que têm acompanhado os estudos nas quartas-feiras, nós estudamos que os falsos mestres de Judas, eles estão a exemplo daqueles homens lá atrás, eles estão condenados ao fogo eterno. Deus já determinou isso, para esses homens não há arrependimento para eles, o destino deles é o fogo eterno. Queridos, a apostasia é algo terrível. O pecado desses homens está escrito desde a eternidade com um grau de condenação inimaginável. Inimaginável. E João alerta os crentes a respeito disso. Nós não podemos flertar com essas pessoas. Eu vou na redenção, mas eu gosto de botar o copinho em cima da TV. Não, não. A apostasia é um pecado terrível. Terrível, segundo esse texto aqui. Não faça isso, não se associe com esse grupo, não se associe com essas pessoas, fuja o mais rápido possível disso. É algo perigosíssimo, esses homens estão num grau de condenação inimaginável.
E João não está nos proibindo de orar aqui, por esses homens. Mas os irmãos se lembram qual é o tema central dessa passagem toda? É a respeito da certeza de que as nossas orações são ouvidas, não é verdade? E eu disse que isso aqui era uma exceção. Como uma exceção? O que João está falando para nós é assim: olha, vocês têm certeza de que quando vocês oram segundo a vontade de Deus, Deus vai responder a oração de vocês. Mas há uma exceção. Há uma exceção. Há alguns casos em que essa expectativa ela não vai se cumprir. O que João está fazendo é nos alertar. Ele não está nos proibindo, ele está nos alertando. Pode ser que esses falsos mestres nunca se convertam. Pode ser que esses falsos mestres nunca se arrependam. Cuidado. Ore segundo a vontade de Deus, ore para que eles se arrependam. Mas lembre-se que, mesmo sendo da vontade de Deus que pecadores se arrependam, pode ser que essa oração, essa certeza, tenha essa exceçãozinha. Pode ser que o Senhor já tenha condenado aqueles homens para o fogo eterno. E aí não há nada que nós podemos fazer para mudar os decretos de Deus. Deus pode responder com vida, Deus pode responder com morte, Deus pode responder com restauração, Deus pode responder com condenação. Isso mostra para nós que, de fato, o cristão tem certeza de que Deus responde às suas orações. E quais são os dois elementos que devem compor a nossa oração? Em primeiro lugar, o conhecimento da vontade de Deus. E, em segundo lugar, o discernimento espiritual. Lembrando como Deus trata as coisas. Lembrando como Deus trata os falsos mestres. Lembrando como Deus trata o pecado obstinado. Isso é ter discernimento espiritual. E orar a Deus, uma oração que é respondida por Deus, leve isso em conta também. Vamos orar, curve sua cabeça. Essa é uma passagem difícil. Talvez uma das mais difíceis de 1 João. Espero que os irmãos tenham compreendido e que Deus nos ajude a aplicá-lo à nossa vida. Vamos orar. Senhor, obrigado porque, apesar das dificuldades desse texto, apesar da obscuridade, Pai, dessa passagem, obrigado porque nós temos lições preciosas para aprender aqui. E, Pai, nesta oração, o meu desejo é que ela seja feita de acordo com a Tua vontade. E, Pai, eu sei que a Tua vontade é que o Seu povo seja um povo santo. Eu sei que a Tua vontade é que o Teu povo conheça ao Senhor e conheça a Tua palavra. Por isso, Pai, por favor, dá-nos desejo de conhecer mais ao Senhor. Dá-nos, por favor, empenho em conhecermos ao Senhor. Por favor, dá-nos arrependimento dos nossos pecados e perdoa-nos pela nossa falta de arrependimento. Ajuda-nos, por favor, a detectar os pecados em nossa vida que têm feito morada em nosso coração e ajuda-nos a arrancar esses pecados do nosso coração, Pai, por favor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar diante dessas verdades, a olhar a Tua palavra com mais respeito, a olhar a Tua palavra com mais reverência, entendendo que nela nós temos a Sua vontade revelada. E é quando nós oramos biblicamente, Pai, que as nossas orações são atendidas. E, Pai, por favor, dá-nos orações assim. Dá-nos orações bíblicas. Dá-nos orações que passam do teto. Por favor, Senhor. Porque nós temos a certeza de que o crente tem as suas orações respondidas. O Senhor ouve as orações feitas de acordo com a sua vontade. Ajuda-nos, por favor, Senhor. Ajuda-nos a dobrar o nosso coração diante do Senhor. Ajuda-nos a dobrar o nosso coração diante da sua vontade. É o que nós pedimos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Vamos nos colocar em pé. Vem, Salvador, agora transformar a minha mente, todo o meu viver. Tua
irmãos podem sentar. Estamos chegando ao final do nosso culto. O pastor Marcos não está conosco hoje. Esteve pela manhã, falou aqui de manhã, mas agora à noite ele foi pregar no aniversário de uma igreja em Santo André. Abram aí seus boletins, temos uns avisos rápidos. Os irmãos devem ler todos os avisos em casa, mas eu quero destacar o retiro do Remar. Os irmãos aí já estão se preparando, já estão pagando dividido aí, porque ele vai acontecer entre os dias 18 a 20 de